Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriela, eu sou a presidente do Sind Itamaraty. Estou aqui hoje à noite para mais um episódio do nosso Sindicast com o nosso segundo vice-presidente, o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, bom dia, boa tarde também, né, Gabriela? Estou muito contente de estar aqui hoje, minha primeira participação no Sindicast, então vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Prêmio Congresso em Foco, que é o prêmio que tem como objetivo fomentar o bom trabalho dos parlamentares no Brasil. A gente está aqui hoje pela primeira vez, o Congresso em Foco vai ter uma categoria específica de interesse do Itamaraty, que é a categoria Diplomacia Cidadã. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse prêmio, sobre esse evento, que é o prêmio em si, mas é uma atividade que não é só o momento da premiação, tem um monte de coisa por trás. A gente vai conversar aqui com o Miguel Matos, que é jornalista, advogado, especialista em gestão de comunicação e é editor do portal jurídico Migalhas e gestor do Congresso em Foco. Miguel, muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu tempo, por estar vindo aqui conversar com a gente essa noite. A gente está gravando de noite, mas a gente nunca sabe quando a gente vai estar no ar. E aqui no Sind a gente tem vamos dizer assim, esse hábito de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque como os servidores do Ministério estão literalmente em todo o mundo, a gente tem gente em todos os fusos. Para a gente aqui é o final do dia, para quem está em Los Angeles ainda está terminando de almoçar, né? E tem gente que está no Japão, já está almoçando de amanhã, né? Já está tomando café da manhã de amanhã. Obrigada, bem-vindo, Miguel. Eu que agradeço, Gabriela, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. O Itamaraty tem uma função muito relevante no Brasil, né? E a diplomacia, cada vez mais, a gente está entendendo que é necessária para as relações multilaterais, né? Não preciso nem dizer que como está na ordem do dia essa atuação. E o Brasil sempre foi muito respeitado, né? Na parte diplomática, haja vista o lugar que a gente ocupa até na abertura da ONU, em todas as relações, o Rui Barbosa como fez na Conferência de Paz em Haia. Então, assim, é uma honra poder estar aqui e a gente poder conversar um pouco sobre o Prêmio Congresso em Foco. Obrigada. Antes da gente começar no prêmio, Miguel, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, o trabalho no Migalhas, do Congresso em Foco também, como que você foi parar lá. Falo com o maior prazer, porque na verdade esse ofício de jornalismo acabou sendo uma coisa que saiu por acaso, como essas coisas que acontecem na internet, em geral, as coisas que dão certo na internet são sempre meio por acaso. E eu me formei em Direito no interior de São Paulo e comecei a mandar notícia para alguns amigos. E naquela época, era 2000, a gente ainda não tinha spam, não tinha esse excesso de informação. E comecei a selecionar notícias e mandar para alguns amigos. Esses amigos foram se multiplicando. Rapidamente já eram 10 mil, depois já eram 100 mil e aquele negócio virou uma confusão. E eu entendi que eu deveria então me dedicar àquilo, porque foi uma coisa que surgiu naturalmente. E comecei então o Migalhas, fazendo Migalhas com um certo profissionalismo, né? Comecei, era um negócio pequeno, só eu e um computador. E hoje já é uma empresa grande, tem dezenas de funcionários, continua em Ribeirão Preto. E com o passar do tempo, né, as oportunidades, o meio, eu senti que a gente estava noticiando muita coisa política, né? A coisa jurídica estava muito ligada à política, como sempre foi, mas os poderes, eles se alternam em força nos períodos durante a vida. Isso é normal, né? São os freios e contrapesos. E naquela época, no meio da década passada, o judiciário estava muito em alta. Continua ainda muito em alta, mas o legislativo passou a ocupar um espaço muito grande, começou a se reorganizar, muito por essas questões de orçamento, de ocupar espaços, e ele começou a ocupar um espaço muito grande. Então, eu vi uma oportunidade de poder
ir para esse espaço político. Ao invés de montar um negócio do zero, o Congresso em Foco era uma grande oportunidade de negócio, e eu acabei adquirindo o Congresso em Foco no final do ano passado, e para fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente faz no Migalhas. Um dado interessante, que o Migalhas ele é um defensor do judiciário e da justiça. Ah, mas você defende qualquer coisa? Não, eu defendo as coisas boas, criticam as coisas erradas, mas em geral ele é para mostrar para quem não é do meio o que acontece. Então é mais ou menos um tradutor dos negócios jurídicos. É um tradutor para as pessoas que se interessam, é um tradutor para... Porque quando você se interessa por uma questão tributária, você às vezes não entende a questão trabalhista. Então nós explicamos o trabalhista para o tributário, explicamos o tributário para o trabalhista. Então é um linguajar meio fácil até. O Migalhas até o nome é uma coisa meio simples. E ao mesmo tempo defendendo as coisas boas. Então quando as pessoas criticam o judiciário, a gente tenta mostrar por que as coisas funcionam daquela maneira, por que mas ele tem uma aposentadoria compulsória. Não, ele não tem uma aposentadoria compulsória, é só num primeiro momento. Depois ele pode até perder essa aposentadoria. Estou dizendo questões de punições. Estou dando um exemplo, mas em milhões de exemplos que eu poderia citar aqui. E no Congresso em Foco é a mesma coisa, a ideia minha. A ideia é valorizar a política. Veja, nós não podemos viver sem a política. Mas é óbvio que as coisas que passa para as pessoas é só o negativo. Né? Quando você vai perguntar para um político, para uma pessoa, a opinião que ela tem da política é a pior possível. Né? Como se a vida da pessoa não fosse ditada pela política. Me ocorreu uma pergunta Sim, aqui. Claro. E quem é mais fácil de defender, o judiciário ou o legislativo? Eu acho que é mais fácil defender o judiciário. Mas eu ainda estou tateando nesse meio, né? Nós estamos tentando ainda ajustar algumas coisas, e o site Congresso em Foco é um site de grande respeitabilidade. Esse foi um dos grandes atrativos do negócio. É um site muito bem visto, muito bem colocado. Só que ele estava precisando dar uma atualizada, e uma coisa que é difícil mesmo, quando você tem um veículo, que todo mundo que montou um veículo em 2000, ele sofreu demais com várias mudanças durante... Nós tivemos várias mudanças até 2020. Acho que de 2020 para cá, nós estamos até um pouco meio parado. Não tem grandes evoluções, a não ser a inteligência artificial agora. Mas em termos de outras tecnologias, nem tanto. Mas para chegar ali foi muito difícil, atravessou muitas etapas que dependiam de dinheiro, que eram custos de tecnologia muito altos. As redes sociais mudaram, impactaram muito a comunicação. Exato. Então ficou uma coisa difícil, o site não acompanhou muito bem. Então nós estamos tentando fazer essa atualização nesse período. Mas já estamos trabalhando muito próximo dos parlamentares, estamos conversando muito com eles. É fácil de lidar é mais fácil lidar com os parlamentares, com a política, mas eu acho que defender para a sociedade de fato é mais difícil. A sociedade tem uma imagem muito pior do legislativo, eu acho, do que tem que incrível isso até, né? Do que ela tem do judiciário. Porque a gente vive hoje, de certa forma, num período, e não é de hoje, mas assim, talvez agravado por vários componentes externos, internos, etc. A gente vive hoje com um momento, já há algum tempo, num momento de quase que vilanização do que é ser político. Então, ser político é quase um defeito da pessoa. Então, você vê, mesmo da eleição do presidente dos Estados Unidos, da primeira eleição dele, que foi 8 anos atrás, né? 8? Não, acho que 9 anos atrás. Ele, quando foi eleito, a primeira coisa que ele falava era: eu não sou político. Então, assim, ou seja, não vem de agora, mas eu acho que cada vez mais esse discurso antipolítico, que eu, particularmente, como cientista político, acho um discurso ruim,
porque afasta as pessoas daquilo que é importante para elas, né? As pessoas deveriam estar envolvidas naquilo que vai fazer diferença na vida dela. E assim, afastar, às vezes, afastar no deputado federal, que é uma coisa distante, você, por efeito cascata, você afasta também do deputado estadual, do vereador, entendeu? Do prefeito. Então, assim, é interessante você ver essa busca. Eu acho muito positivo essa busca por falou, calma, vamos mostrar o que é para ensinar. Pelo que eu entendi, é isso que é a vontade do Migalhas. Exato. Veja só, eu saí de lá agora da redação. A gente estava discutindo uma pauta. O jornalista tinha feito uma matéria com os gastos parlamentares. Fechou o semestre, quem gastou mais a verba de gabinete. E então estavam lá os deputados que tinham gastado mais. E eu comecei a debater com ele dizendo o seguinte, olha, precisamos fazer um aviso aqui. Que a verba, na verdade, eu gostaria de recriminar aquele que gastou menos. Porque a verba de gabinete é justamente para ele empreender o mandato dele da melhor maneira possível. Então, para ele contratar pessoas que trabalham bem, quando eu até expliquei para ele que esse negócio de rachadinha, ela não causa nenhum prejuízo patrimonial, porque ele já vai gastar com aquelas pessoas, mas causa o maior prejuízo de todos, que são as pessoas que ele deveria estar contratando, que são pessoas boas, para assessorar o mandato dele, para que ele possa representar adequadamente os eleitores. Então, a verba parlamentar, o que a gente tem que fiscalizar é como ele gastou. Exatamente. Ok. Mas ela existe justamente para ele gastar e empreender aquela verba da melhor maneira possível. Né? O político que fala, olha, eu gastei menos que todo mundo aqui na saúde. Ótimo. Significa que você destinou menos do seu tempo, dos seus recursos para aquilo, tem menos importância. Exato. Então, assim, na verdade, é uma conta horrível essa. Então, assim, ele tem uma verba de gabinete, a verba é para ser gasta, mas como se vilanizou, ele vira sendo um ruim parlamentar porque ele gastou a verba. Aí eu falei, não, nós precisamos colocar isso da maneira correta. Veja, ele não é ruim, ele é um bom parlamentar desde que a gente fiscalize e o gasto foi ok. Então, assim, esse o mote do Congresso em Foco hoje. Sabe? É elogiar a política como política. E não fazer que hoje, infelizmente, até uma crítica que eu ando falando isso quando eu me reúno para poder falar sobre jornalismo, que, infelizmente, o jornalismo, ele foi muito para as redes sociais, achando que ali era uma nova mídia. E ele acabou se misturando nas redes sociais, porque ele começou a precisar de audiência, como as redes sociais, e nas redes sociais a audiência é de hater. Exato. Então, do engajamento pela raiva, pelo contraponto. Pelo ódio até às vezes. Então, hoje, muitas vezes, você percebe que o jornalista ele só se interessa por aquilo que vai gerar um problema. Quando, na verdade, você precisa não necessariamente mostrar isso. Porque a gente não pode ficar alimentando esse jogo o tempo inteiro. Então, é tentar fazer isso que é o que a gente faz com o Migalhas. Tentar, e deu certo. Foi um modelo que deu certo. O Migalhas tem mais de 1 milhão de leitores cadastrados, recebendo uma newsletter e acessando o site diariamente. Então, é tentar fazer isso com o Congresso em Foco também. É tentar levar as discussões, elevar as discussões, vamos dizer assim. O Congresso em Foco já fazia isso, mas, como eu disse, ele tinha ele ainda não estava com as ferramentas muito atualizadas, então não estava chegando às pessoas. Então agora eu acho que a gente vai conseguir chegar mais. Me parece muito interessante, Miguel, essa proposta de vocês, principalmente levando em consideração que o jornalismo, isso que você diz que se exacerbou a partir do momento que o jornalismo vai para as redes, que na verdade já era um pouco a lógica, né, do jornalismo tradicional, né, que tem a famosa if it bleeds, it leads, né, quer dizer, essa busca pelo confronto, pelo que é conflito, pelo que é polêmico, e essa proposta de fazer um jornalismo que na verdade me parece assim,
está mais preocupado realmente em fazer com que as pessoas adquiram, além da informação, conhecimento, né? E principalmente num momento de fake news e, né, pós-verdade e tanta desinformação, esse trabalho me parece que é muito louvável. E na verdade eu digo para eles que na reunião de pauta que a gente tem, a matéria perfeita é uma matéria que tenha um lado histórico, que a pessoa termine falando, aprendi alguma coisa, porque se ela só lê uma notícia e a notícia ela mastigou e acabou, para que eu servi? Né? Eu fui um mero reprodutor do que está acontecendo em tudo quanto é lugar, porque hoje notícia você tem no elevador, você tem no carro, você tem na rua, você tem no celular, Exatamente. você tem... Então, se você não levar um pouco de conhecimento, que exige pesquisa, exige um pouco de trabalho, você não agregou nada para aquela pessoa, para aquele leitor. Então, esse é um dos objetivos, é isso, tentar trazer, e um outro enfoque, né? E um enfoque diferente. E quando você diz que, de fato, o jornalismo sempre foi, claro, um jornalismo de polêmica, ele sempre foi, né? Não tem nenhuma novidade nisso. Mas era uma polêmica construtiva. O que eu acho hoje é que, como essa notícia que vai para um jornal, ela vai para a rede social, o jornalista está treinado hoje para poder ver coisas que dão engajamento. E se ela não tiver uma pitada de interesse para o hater, ela não gera engajamento. Então fica uma notícia que ele entende como ruim. Mas na verdade, você não precisa... Eu sempre estou também falando isso em vários lugares. Quando os jornais que tinham um público lá de 500 mil, 1 milhão de pessoas começaram a ter 10 milhões de leitores, eles erraram. Porque eles começaram a fazer qualquer coisa para poder atingir o público. Quando, na verdade, 1 milhão de pessoas é muita gente. 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas formadores de opinião, que entendem aquilo que você está explicando, que assimilam aquele conhecimento, é muita gente, não é desprezível. Mas o jornalismo quis, em algum momento, virar a rede social e começar a computar cliques. E aí aconteceu que nós tivemos uma nivelada por baixo, vamos dizer assim. Porque você acaba que o ofício de jornalismo mesmo, que é você ouvir os dois lados, você criar um conteúdo, alguma coisa que tenha base sólida, você não está simplesmente dando opinião. Porque é isso que acho que é uma grande diferença do jornalismo para a mera informação. Porque hoje em dia, opinião é verdade, né? Muitas vezes. Exato. Um outro aspecto muito interessante do Congresso em Foco, além de ser um site de notícias, etc., é um dos, vamos dizer assim, dos serviços que o Congresso em Foco tem, que é o Prêmio Congresso em Foco, que já existe há 18 anos. Essa vai ser a 18ª edição, né? Agora em 2025, e que é um prêmio, para quem não sabe, que busca valorizar a atuação política de excelência, estimular o engajamento cidadão e fortalecer o acompanhamento qualificado do trabalho legislativo, que é exatamente isso. Então, me diz uma coisa, como que o Prêmio Congresso em Foco se coaduna, se insere nesse nosso discurso agora da comunicação? Perfeito. Na verdade, até é a síntese disso que eu acabei de falar, né? A gente premiar os parlamentares que fazem, porque quando a gente critica os parlamentares e as pessoas criticam, as pessoas não sabem o que os parlamentares fazem. Ser parlamentar não é fácil. O parlamentar que é trabalhador, que é correto, é um trabalho insano que eu não desejaria para o meu inimigo. Eu sou líder então, sindical, assim, Miguel. O trabalho é um trabalho difícil, é um trabalho de conversa, é um trabalho de paciência, é um trabalho de construção de ideias. Então, assim, é realmente um trabalho difícil. Porque as pessoas só veem e acham que as coisas são assim, só existe coisa errada. E, na verdade, não é isso. Eles trabalham muito e o prêmio tem o escopo de presentear, de homenagear, de louvar esses parlamentares que de fato trabalham muito. Tem parlamentares que são dedicados para um tema, tem parlamentares que são dedicados para um setor, tem parlamentares que são dedicados para um nicho de um estado, eles são...
cada um tem o seu aspecto e isso que forma, né? O Brasil está representado lá, né? Está representado lá, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Não interessa para nós, claro, mostrar as coisas boas. As coisas ruins também nós vamos mostrar, mas nós vamos mostrar as coisas ruins para corrigir e não só para destruir, porque senão nós vamos misturar todo mundo no bolo e não é verdade. Então vem justamente o prêmio para separar essa parte boa e mostrar ela e homenagear essa parte boa. E você acha que o prêmio tem conseguido influenciar positivamente a prática parlamentar nesses últimos anos? Seguramente tem. É um prêmio muito disputado pelos parlamentares. Eles se engajam nisso e acaba que, no fundo, é um motivador das práticas boas. E cada vez mais vai ser, eu acho. Eu acho que nós vamos tentar fazer exatamente esse link que você está dizendo. Mostrar que aqueles parlamentares que estão recebendo o prêmio, o que é que eles fizeram. E tentar levar essa corrente do bem para os próximos anos. Miguel, e para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, entender melhor, como é que é o processo de escolha, essa seleção, quais são os critérios, tem várias etapas, como é que... Interessante a pergunta. Nós temos três divisões do prêmio. Ele é um júri formado por jornalistas. São 10 jornalistas, que são os principais jornalistas que fazem cobertura já no Congresso. Eles votam, e o voto é secreto, e apura-se o voto e dá-se o prêmio para esses deputados e senadores que são escolhidos por esses jornalistas. Há uma outra parte que é um júri técnico, também de pessoas que fazem a cobertura, mas como ele é específico por áreas, é um júri técnico, porque são áreas como a diplomacia cidadã, como áreas ligadas ao agronegócio, então as pessoas precisam entender qual é efetivamente o deputado que atua naquela área, então é um júri mais técnico. E há o júri popular, é uma votação popular feita pela internet, com auditoria. Ela hoje, eu acabei de sair de lá, estava com 1.700.000 votos. Uau! Bastante, né? O voto é pela internet ou pelo WhatsApp. E é muito bem certificado, nenhuma pessoa pode votar 2 vezes, então funciona muito, muito adequadamente. A gente tem certeza que é uma alma, um voto. Que interessante, porque em que pé que estamos com a votação popular, em que pé que a gente está... até quando vão as votações normalmente? Só para fazer uma ressalva aqui, a gente está gravando hoje, ainda é o final do mês de julho. O Prêmio Congresso em Foco será no dia 20 de agosto, mas o nosso episódio só deve ir ao ar no dia 14 de agosto. Então, me conta, até quando dá para as pessoas votarem? Quem sabe ainda dá tempo? Até o dia 14. Não dá mais tempo, nós vamos. Já estão encerradas as votações se encerraram ou se encerram no dia 30 de julho. E no dia 20 de agosto, no Teatro Nacional, nós vamos entregar os prêmios. E na verdade, o Oscar da política brasileira, que vai premiar esses parlamentares, tanto deputados e senadores, que mais se destacaram no último ano. Muito legal. E já teve muita reclamação, gente que achou que merecia levar e não levou, ou que achava que não deveria ter sido fulano, deveria ter sido Beltrano. Como é que vocês lidam com isso acontece, né? Isso é uma situação natural para quem se arrisca a querer dar prêmios, né? É até um pouco difícil, porque mas o fato dessa escolha ser feita por outras pessoas, isso nos exime um pouco. Mas nós tivemos até uma questão, é até bom você perguntar, que nós tivemos uma questão esse ano, que esse ano nós fizemos uma pequena modificação no prêmio. Havia uma situação em que os deputados que eram acusados de algum crime não participavam do prêmio. Isso, para quem vem da área jurídica, no meu caso,
isso era injusto, porque nós temos na Constituição o princípio da presunção de inocência. E a gente sabe que qualquer gestor, qualquer cidadão pode ser processado. Até ele terminar esse processo, ele não pode ficar com essa pecha de condenado antes da hora. E tem mais um detalhe: quando nós estamos falando em valorizar o trabalho do político, nós temos que valorizar a votação que ele recebeu. Então nós temos que respeitar que ele foi diplomado pela justiça, ele recebeu votos, né, que são pedaços da soberania, e ele então representa uma parte da população. Não podemos nós aqui, como organizadores do prêmio, excluir um deputado que foi legitimamente eleito e que está sendo acusado, que tem o direito de defesa e que vai provar ou não. Se ele for condenado, porque pode acontecer dele ser condenado e continuar deputado ou senador. E aí nós excluiríamos, mas não é o caso, quer dizer, nos casos que aconteceram, nós efetivamente tiramos, mas os outros não. Então houve uma reclamação de um partido que se queixou disso, nós explicamos, e nós dissemos até que, na verdade, isso é para os dois lados, né? Ser acusado de algum crime ou de uma conduta faz parte da vida em sociedade. E é um princípio básico, né, do Estado Democrático de Direito, né? Era querer dar uma regra objetiva, sabe? Era simplesmente, e até valorizar o trabalho dos deputados. Nós temos um problema no Brasil ainda, assim, que a gente pode depois até tentar, depois até marcar um outro podcast para discutir isso. Mas a lei de improbidade criou um problema que questionar um gestor público é muito fácil. E você cola nele a pecha de improbidade. E quando, na verdade, muitas vezes não era isso. Eu não estou dizendo que não acontecia, que não tem casos. Eu não estou dizendo nada. Eu estou só dizendo que em muitas situações não tinha nada. Em cidades pequenas eu vi isso acontecer muitas vezes. As pessoas serem acusadas e, na verdade, era uma das coisas, era má gestão, porque as pessoas também, elas são eleitas. O Zé da farmácia é eleito prefeito. O vereador. E ele não sabe nada de como gerir uma prefeitura. E ele o Zé das Couve vira prefeito da cidade. E ele não sabe como gerir. Ele acha que ele pode pegar o tijolo que a prefeitura faz e pode construir a casa da Mariazinha que está sem casa. Ele está fazendo uma coisa boa, mas o Ministério Público vai lá e diz que ele não pode. Então, essas situações geravam, muitas vezes, processos e que demoravam muito tempo para se provar. E as pessoas não podem ser excluídas do processo. Tanto é que elas foram eleitas muitas vezes. Elas eram processadas e foram eleitas. Né? E não podia nós aqui no prêmio excluir essas pessoas. Né? Ser mais real que o rei, no caso, né? Ou ser mais justo que a justiça. Exato, né? Eu quero falar mais um pouquinho do prêmio e falar sobre essa nova categoria de diplomacia cidadã. Conta um pouquinho pra gente sobre essa nova categoria. Até porque eu entendo que hoje em dia, tá até para te dar um tempinho para pensar. Não, eu tô tranquila. Porque a gente tem hoje em dia, a gente vê o quanto que não existe mais uma delimitação, como acontecia, 30 anos atrás, entre política interna e política externa, em termos de impacto na vida do cidadão. No mundo globalizado e multilateralizado, como nós temos hoje, decisões de outros países afetam, às vezes, o dia a dia do cidadão brasileiro. Então, mesmo que ele não saiba, no início da sua fala, você falou que o Itamaraty é muito respeitado e tal, e somos mesmo, mas a gente faz um trabalho que é invisível. Eu estava hoje comentando sobre isso, como o nosso trabalho aqui no MRE, ele só é visível em momentos determinados para determinados grupos de cidadão e, mesmo assim, para o nosso Congresso, eles não sabem, muitas vezes eles associam a política externa, associam o Itamaraty apenas à política externa,
que quem faz é o presidente da República. O Itamaraty só auxilia o presidente da República na consecução da política externa. Sendo que o Itamaraty tem um monte de outras atuações, inclusive essa questão de assistência a brasileiros no exterior, mas não só, que tem um impacto direto na vida do cidadão. Então eu achei muito interessante essa categoria, eu acho ela importantíssima até para que o próprio deputada saiba mais, mas eu não vou responder a pergunta que eu fiz. Não, eu acho, foi ótimo até você fazer essas colocações, porque eu até quero me colocar o Congresso em Foco à disposição de vocês, para a gente fazer exatamente esse trabalho também, de mostrar todo o trabalho que o Itamaraty faz para o Brasil, que vai muito além dessas relações estrangeiras que, como você bem colocou, é um papel do presidente da República, né? Então, assim, na verdade, tem um trabalho gigantesco, eu sei disso. E de importância gigantesca, né? Assim, as pessoas, é invisível, mas é um trabalho gigantesco de importância e que é muito ligado aos senadores também, porque os senadores aprovam todas as mudanças de embaixador, mas eles não sabem direito, porque vai lá o embaixador lá, não, ele vai carimbar passaporte, meu amigo, ele vai fazer uma relação tão grande, uma relação cultural, uma relação de negócio, uma relação de, assim, é muito importante a presença, um embaixador, uma embaixada num país bem representada, muda a relação do Brasil com aquele país. É impressionante como pode mudar de uma hora para outra. Então, assim, ele vai trazer ensinamento do país para nós vamos levar. Então, assim, isso é uma relação muito importante. Então, eu estou colocando à disposição o Congresso em Foco para exatamente começar a fazer um trabalho até sistemático, porque não adianta a gente fazer pontual, acho que tem que fazer mais sistemático até, de encontros, de reuniões e de matérias, reportagens, discussões, seminários, falar um pouco mais sobre esse trabalho. Sim, Itamaraty está adorando isso. Vamos fazer. Música para os nossos ouvidos. Estou à disposição. E essa categoria Diplomacia Cidadã vem justamente para poder... porque existem parlamentares que sabem disso. Exato. Mas eles são poucos e eles são como se fosse um nicho. Uhum. Ele entende do assunto, ele muitas vezes, às vezes ele fala outras línguas, então ele tem até uma cultura diferente, mas todos têm que entender. Não adianta, às vezes aquele que lida com agronegócio não sabe a importância que pode ter para o negócio, para que o setor do agronegócio, a importância que tem das relações estrangeiras e o quanto a diplomacia pode ajudar nisso, quanto o Itamaraty pode ajudar isso. Aliás, o Itamaraty não deveria ser um ministério, deveria ser mais que um ministério, né? Ele é um supraministério, tanto é que até a colocação aqui na esplanada dos ministérios faz essa colocação geográfica, né? Vamos dizer assim, exato. No plano piloto aqui. Mas eu vou fazer um disclaimer aqui. A gente tem essa colocação estratégica, mas o nosso orçamento é o pior orçamento da esplanada. Mas você sabe até pelo desconhecimento. Eu também acho. Porque se houvesse um conhecimento maior de tudo que se faz, ninguém iria questionar. A gente tem um orçamento nanico. Bom, o número que eu vejo sempre sendo divulgado é uma coisa assim, abaixo de 0,1% do orçamento da União. É isso mesmo, é 0,08, Rodrigo. Né? 0,08 do orçamento geral da União. É assim, eu não vou dizer que é o menor da esplanada, porque a gente tem ministérios muito pequenos, que inclusive não tem. Agora, entre os ministérios, vamos dizer assim, com corpo de servidores próprio, porque alguns ministérios não têm corpo de servidor próprio, né? Então, por exemplo, o Ministério da Justiça tem servidores próprios, o Ministério da Saúde, apesar de não ter, tem uma capilaridade enorme, etc. O nosso, tendo servidores próprios, então, o MIDIC tem um orçamento maior, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é muito interessante. Eu falo que sim, eu acho que o fato da gente ser diplomático, né? No sentido de... Até para isso. A gente acaba fazendo as coisas muito... o trabalho de bastidor. O trabalho do diplomata,
por si, costuma ser o trabalho de bastidor. Só que a questão é que o Itamaraty não se resume ao trabalho do diplomata, né? E não se resume ao trabalho diplomático. Então, eu achei muito interessante a gente falar de diplomacia cidadã, porque a gente está exatamente focando em atuações dos deputados aqui que afetam também os cidadãos brasileiros no exterior. Sim. Porque a gente tem uma população hoje que está em torno de, se não me engano, 5 milhões de pessoas. Não é desprezível. Né? Se a gente e essas pessoas são eleitoras, elas votam só para presidente, mas os legisladores podem ter interesse que essas pessoas tenham outro tipo de representação no Congresso Nacional, mas se eles nem sabem que essas pessoas podem votar, às vezes, né? Às vezes o parlamentar ou a parlamentar não tem esse conhecimento de que o Itamaraty, junto com o TSE, organiza eleições no exterior para presidente a cada 4 anos. É uma loucura, é um trabalho que pronto, tá aí, não tem nada a ver com diplomacia, é um serviço que o MRE presta ao cidadão, assim como é a emissão de passaporte, assim como é a realização de certidões de produção de certidão de nascimento, de certidão de óbito e a cooperação técnica, cooperação bilateral e multilateral. A gente tem aqui a Agência Brasileira de Cooperação, que tem gente que não sabe nem que existe, entendeu? Só sabe que existe quando vai fazer uma cooperação, é que vai, nossa, mas tem sim, nós temos no âmbito do Itamaraty, é como se fosse uma unidade, como se fosse um departamento do MRE, a Agência Brasileira de Cooperação, que apesar de ter o nome de agência, não é uma agência, no sentido como é a ANTAC, não é uma autarquia, né? Não é que ela não é uma agência, ela é uma agência, ela não é uma autarquia. Então, a ABC tem um projeto muito importante de cooperação literalmente com o mundo inteiro, e com organismos multilaterais aqui também. E nós somos muito demandados, né, por outros países, muito. Claro, principalmente países em desenvolvimento, né, que querem aprender coisas, tecnologias que o Brasil desenvolveu, querem ter acesso na agricultura, né, Embrapa, enfim. E para isso, tudo isso demanda recursos. Né? Recursos. Os recursos humanos também é outra coisa que a gente anda sofrendo horrores aqui, essa questão da nossa força de trabalho que está diminuída, enfim. Mas a gente vai falar de Sindicast, vamos falar do que é bom, vamos falar do Congresso em Foco. Sim. E, Miguel, então conta pra gente, quais são os próximos passos para o Congresso em Foco? O que a gente tem previsto aí pro prêmio, pro próprio portal Congresso em Foco? Nós vamos ter, no prêmio vai ser então no dia 20, né, só para dizer, vai ser Ele é televisionado? Nós vamos televisionar, nós vamos passar no YouTube, né, no YouTube e nas redes sociais ao vivo, nós vamos passar o prêmio. Vai ser, eu acredito que dessa vez vai ser muito interessante, vai ser breve até, vou me adiantando aqui, vai ser um evento breve para não tomar muito tempo das pessoas. Os parlamentares são muito inquietos e eles têm que aproveitar o tempo aqui em Brasília muitas vezes para ir em várias reuniões, né? Eu estou bem acostumado a encontrar os parlamentares, eles passam em 4 e 5, eles passam em 4 e 5 eventos numa noite. Então, uma delas, espero que seja no Prêmio Congresso em Foco, sobretudo os que forem premiados. E depois no portal nós vamos ter muitas novidades, nós estamos implementando várias coisas, a gente está utilizando muita coisa de inteligência artificial. É um site muito moderno nós vamos mudar até a sede, nós estamos indo para um outro local e vamos fazer, a ideia nossa é criar, eu falei até, me coloquei à disposição para isso, para expor o trabalho do Itamaraty, porque nós vamos criar ambientes de debate dentro da redação, que vai ser no prédio da redação, mas ambientes de debate para a gente encontrar, mas assim, sempre, periodicamente, poder discutir, levar qualquer tema que for de interesse, e isso vai ser feito de uma maneira graciosa. É só para a gente poder levar as coisas e tentar melhorar a política mesmo, e tentar fazer com que o parlamentar encontre ali também um lugar que ele possa trazer a demanda, a gente vai atrás de quem são as pessoas que tratam do tema e se reúne lá.
E da mesma forma, como se você está colocando, ó, existe aqui uma demanda, então vamos fazer isso, vamos levar os parlamentares lá e vamos tentar para a gente poder melhorar. Se todo mundo não colaborar, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então esse é o papel para isso. Muito importante isso, né, Gabriela? Eu acho. E esse desconhecimento que você mencionou, Miguel, em relação tanto ao judiciário como o legislativo, o Itamaraty também padece desse problema, né? E eu acho que, pelo menos em parte, a instituição também deixa a desejar nessa comunicação, né? Em se mostrar... A gente é muito ruim de se vender, na verdade. Para o público em geral. Né? É porque é o cacuete do diplomata, né? É sempre ficar na retaguarda, né? Tá no DNA, né? Mas acho que a gente tem que entender que, principalmente no mundo conectado, hiperconectado, em que a informação desempenha um papel tão importante, a gente não pode ficar para trás, né? Eu concordo plenamente. Mudou a forma de comunicação e mudou as relações no mundo. A gente tem que mudar também, né? A preocupação que eu entendo que a diplomacia tem é de não entrar no jogo que pode dar errado. Eu entendo, claro, é absolutamente compreensível, porque é natural que a diplomacia se mantenha sempre numa forma austera e sempre esteja num bom lugar, vamos dizer assim. Mas tem que entrar na comunicação, tem que ir para o jogo, mas claro, medindo os espaços. E aí vou me jactar e vou dizer, o Congresso em Foco é um bom lugar para isso, para a gente começar esse papel, entendeu? Com certeza. Então, está à disposição de vocês. Acho que para isso. Já é, né? Continuará sendo uma grande continuar sendo uma parceria, né? maravilhosa. E aí, Miguel, onde que o pessoal que está ouvindo a gente, porque o Sindicast tem uma característica interessante. A gente, apesar de ser um podcast focado e voltado, obviamente, para os nossos filiados, os filiados do Sind Itamaraty, a gente tem vários... Como a gente conseguiu no último ano, esse é o segundo ano que a gente tem o Sindicast, a gente conseguiu convidados muito interessantes. Acaba que vários outros servidores públicos gostam e assistem o nosso podcast, que é um videocast, porque na verdade está no YouTube, mas enfim, e também no Spotify. Mas vários dos nossos ouvintes e assistentes, eles não são exatamente do Itamaraty. E aí eu queria saber, para todos, né, para o pessoal daqui, os nossos filiados, os nossos servidores e as pessoas que também gostam do nosso trabalho, onde que elas podem acompanhar o Congresso em Foco e o Migalhas? Como que elas fazem para ficar a par do que está acontecendo? Faz inscrição? Acho que a melhor maneira, porque tanto o Migalhas quanto o Congresso em Foco, eles têm uma newsletter que é gratuita. É só se inscrever, muito simples. É 1 e-mail por dia, não tem perturbação. E o Migalhas, ele é curioso, porque o Migalhas chama Migalhas por causa da newsletter. O que é o Migalhas? Migalhas são pequenas notas e por isso que chama Migalhas. Essa newsletter, se a pessoa lê a newsletter, eu até digo que a pessoa eu não quero nem levar ela para o site. Se ela não quiser ler o site, ela não precisa ler o site. Se ela lê a newsletter, ela vai estar bem informada com o que aconteceu. E o mesmo modelo a gente está fazendo no Congresso em Foco. Então, se ela receber a newsletter do Congresso em Foco, ela entendeu tudo o que aconteceu e ela pode clicar nas matérias e ver mais sobre o assunto, com mais profundidade, mas ali já tem tudo. São pequenas notas, fáceis de ler, não toma 10 minutos do dia e ela entende tudo o que aconteceu na política, vamos dizer assim, naquele dia, né? Então, a melhor maneira é essa. O site o Migalhas é www.migalhas.com.br e o Congresso em Foco é congressoemfoco.com.br. E temos em todos os canais, todas as redes sociais, todas as plataformas e fica à disposição. E é tudo gratuito. Então, assim, é informação gratuita tentando levar um pouco de cultura, um pouco de conhecimento, humor. Todos esses 2 veículos têm essa característica curiosa, que as pessoas não utilizam muito, mas a gente se comunica com humor. Também com humor. E o humor, muitas vezes, crítico.
para justamente passar a crítica. Então, dá uma certa leveza, vamos dizer assim, e torna os assuntos que são às vezes espinhosos de uma maneira mais palatáveis. Muito legal. O humor é fundamental. Eu né? concordo. Ainda mais em assuntos áridos, como política, como jurídico, judiciário. Né? Como corregedoria, como sindicato, diplomacia, assistência consular. Vamos ver, a gente está PhD em assunto pesado por aqui. Não, assim, queria comentar que isso é muito realmente importante para nós, porque como disse a Gabriela, né, nós temos um orçamento pequeno para fazer muitas coisas no mundo inteiro. Né? Nós estamos em 220 países, nós temos uma rede consular, uma rede diplomática, e nós sabemos que todos os anos a gente tem essas dificuldades de restrições orçamentárias, etc. E tal. E o Congresso é um lugar onde isso realmente é votado, é decidido. Né? Então, acho que para nós, né, para a instituição, para o sindicato, nós fazemos parte da instituição e como sindicato queremos o melhor para a instituição, acho que esse casamento não podia ser mais oportuno. Melhor, mais oportuno. Eu vou perguntar se, Miguel, se você tem alguma coisa que você quer deixar de mensagem para os nossos ouvintes e assistentes sobre cidadania, sobre política, participação qualificada. O que seria um recado que você teria para os nossos espectadores? O que eu quero reafirmar é assim, eu tenho não tenho grandes ligações com a área diplomática, embora todo mundo que fez direito, eu fiz direito, em algum momento sonhou em ir para o Colégio Rio Branco. Para o Instituto Rio Branco. E eu tenho alguns amigos que... mais cedo, antes da gente começar aqui, eu estava contando que eu publiquei o livro do embaixador Sinésio Sampaio, e conheço também, convivo com o professor Celso Laffer, tenho como amigo o Hélio Cardoso, que é aqui também, do Itamaraty. Então, assim, eu conheço pessoas, convivo, sei das agruras, vamos dizer assim, e quero me interessar mais. E acho que eu também preciso conhecer mais e posso ser um instrumento disso, dessa dificuldade de vocês de expressar. O Congresso em Foco é meio. Então, eu estou aqui no meio querendo levar as questões que importam para o Itamaraty, para o Congresso e vice-versa, porque o Congresso também deve ter demandas, né, ligadas à nossa parte internacional, como é que a gente lida com os outros países, o que a gente poderia fazer melhor, que eles entendem que o Itamaraty poderia prestar, que tipo de serviço. Isso é um casamento perfeito de poder juntar e a gente poder ouvir melhor os dois lados. Então, me coloco à disposição e queria deixar isso como palavra final aqui. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Miguel, por essa conversa. Foi muito bom. Muito bom. A gente está ali, o editor já falando, faltam 2 minutos. Eu vou agradecer mais uma vez, muito mesmo, o seu tempo, a sua disponibilidade. Para nós é muito importante. Eu acredito que realmente todos temos a ganhar, tanto o Itamaraty como instituição, quanto o sindicato e os nossos sindicalizados, com essa nossa parceria que para mim já está fundada, já está acertada. Eu não vejo a hora da gente ver o resultado do prêmio, do prêmio Congresso em Foco de modo geral, mas especialmente da diplomacia cidadã. Né? E deixar o convite para os nossos ouvintes e assistentes, agradecer a audiência e encerrar esse nosso episódio de agosto do Sindicast com o convite para vocês participarem da newsletter do Migalhas, do Congresso em Foco e acompanharem a premiação agora no dia 20. É isso. Se você está assistindo, já passou o dia 20, vá lá no site e assista a premiação. É importante também. Veja quem ganhou, Veja quem ganhou, se você concorda, não concorda, conte aí aqui nos comentários.
Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link para o Congresso em Foco. E é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa continuação para vocês. Até a próxima. Obrigado.